vamos entender, né, por que o governo está focando tanto nessa pauta da religião. A gente já avisou aqui que essa pauta que o governo tem das fake news, de banheiro unissex, de que vai acabar com as religiões, de falar que o Brasil vai virar Venezuela, comunismo, etc., que isso tem uma função que as pessoas não perceberem que ele está manipulando o preço da gasolina e que vai subir o preço da gasolina logo depois das eleições. Dei até a dica, enche o tanque do seu carro na sexta-feira antes das eleições, porque vai subir, o preço está defasado e Bolsonaro está forçando propositalmente. Bolsonaro quer esconder o escândalo de corrupção, de ter comprado 107 imóveis ao longo dos últimos 30 anos, metade com dinheiro vivo. Ele está escondendo também, Chico, que cortou quase toda a verba para o programa da Casa Verde e Amarela para o ano que vem, cortou quase toda a verba do programa da farmácia popular, Chico, aquele para os remédios de hipertensão, de asma, de tudo que as pessoas precisam, está cortando verba da educação, está cortando verba para vários programas de saúde, está cortando verba que vai fazer com que a vida do mais pobre no ano que vem seja um caos, mas ele quer esconder isso, então ele precisa de todas essas fake news. Mas além disso, tem uma questão fundamental que é o seguinte, existe um dado que veio nessa nossa nova pesquisa que me chocou. A gente são mais de 100 páginas de dados, a gente hoje está começando a mostrar esses dados, que é a seguinte pergunta e suas respostas entre os entrevistados e entrevistadas. A que você atribui o seu sucesso? Vamos botar a pergunta certinha, põe aqui na tela só para eu ler a pergunta certinha, para eu ser fidedigno ao que foi perguntado pela nossa pesquisa. A pergunta para as pessoas: quais os principais responsáveis pelas suas conquistas / realizações pessoais? 62% das pessoas disse o principal responsável número 1 é Deus. Olha que loucura. Em segundo lugar, com 23%, olha a diferença entre os dois. A pessoa fala: o meu esforço, eu sou o principal responsável. E aí, em terceiro lugar, com 7%, já muito lá embaixo, é o apoio da família. Veja que num país onde as pessoas convivem com uma desigualdade tremenda, né, e precisam de encontrar um conforto, uma explicação, um consolo para esse sofrimento todo, né, você cria um terreno fértil para as pessoas utilizarem Deus, ou seja, coloca a culpa em Deus. Coloca a explicação, tira dos homens, tira a explicação disso do Lira, tira a explicação disso do Eduardo Cunha, tira a explicação disso do Collor, tira a explicação disso do Ciro Nogueira, tira a explicação disso do Bolsonaro e da família Bolsonaro. Não é que o dinheiro que tinha que estar fazendo você colher o mérito das suas coisas foi parar em 107 imóveis, não, em rachadinha, em casa da Dinda. Não é isso não. É porque Deus não quis. Então esse discurso ajuda a esconder os verdadeiros culpados pela maldade, pelo sofrimento que a gente tem no Brasil. Agora vamos ver os cortes, Chico, que agora é novidade. Vou mostrar os cortes aqui. Primeiro, vamos ver como é que essa resposta foi. Ou seja, esse 62%, vamos ver por classes aqui, né? As classes sociais. Na classe A, que são as pessoas mais ricas, só 39% atribuem, né, as suas conquistas a Deus. Na classe B, 58% atribuem suas conquistas a Deus. Na classe C, 61%. E na classe D e E, 68%. Mais de 2/3 das pessoas. E quase o dobro das pessoas na classe A. Ou seja, Deus utilizado para essas pessoas não colocarem a culpa no sistema. Deus colocado para domesticar a ira de um povo que tem todos os motivos para se revoltar. Porque quando todo mundo vai entender que é o trabalho desses que é sequestrado para fazer a riqueza desses. E aí esse aqui, sabe por que ele acha? Sabe por que ele acha que o dinheiro dele é mérito dele? Porque ele precisa esconder que o dinheiro dele é mérito dele.
tudo é uma engrenagemzinha que se encaixa perfeitamente. Mas vamos continuar. Vamos para o próximo recorte. Como é que isso é dividido entre as pessoas que têm o pensamento à esquerda, que se autodeclaram de centro ou de direita? As pessoas que se declaram de esquerda, só 50%, mas é um número ainda grande, mas 50% atribuem as suas conquistas pessoais a Deus. 50%, uma em cada duas. As pessoas de centro, 58%. As pessoas de direita, 68%. Entendeu? Entendeu por que as pessoas têm tanto medo desse pensamento dito de esquerda? Porque esse pensamento dito de esquerda, ele não é que faz a pessoa acreditar mais ou menos em Deus, que se você for ver os números depois, você acredita ou não acredita, quase não tem diferença. Mas a atribuição dos problemas que as pessoas vivem, elas dão àqueles que realmente causam. E aqui, na direita, existe essa armadilha de colocar a culpa em Deus. Ou seja, é o Deus punitivo. É o Deus que não quer que você tenha esse sucesso, essa realização. E quando Ele quiser, você vai ter. E enquanto isso, trabalha para fazer o quê? A classe A lá ganhar um monte de dinheiro. E ela dizer que é mérito dela. Mas vamos para o terceiro aqui. O terceiro e último recorte aqui. Como é que isso é dividido entre católicos e evangélicos ou entre pessoas que acreditam em Deus, mas não diz que não tem religião? Entre os que acreditam em Deus, mas que não definem, e o Brasil tem muito isso, né? Esse país do sincretismo, esse país, enfim, das religiões que se abraçam, se misturam, se combinam, se somam. Você tem que 55% acreditam que o mérito delas é atribuído a Deus. Lembrando, pessoas que acreditam em Deus. Tá? Entre os católicos, sobe para 59%. Entre os evangélicos, para 78%. Aqui que vem o ponto, que é muito importante ficar claro. Não é que o evangélico acredita mais em Deus do que os outros. Todos acreditam em Deus. Todos acreditam em Deus. Só que o evangélico aqui, né, e não tem nenhum julgamento, isso é um resultado de pesquisa, depois o que a gente analisa e comenta, aí é a nossa opinião. Mas isso aqui é um resultado. Quase 80% dos evangélicos no Brasil atribuem o sucesso profissional deles não ao seu esforço pessoal, mas a Deus. E por que eles fazem isso? Porque isso faz com que as pessoas percam a sua vontade, mais até do que a capacidade, porque a capacidade eles não é tirada, mas a vontade de questionar. Mas vem cá, mas por que eu tô... Por que não está dando... Eu estou trabalhando o dia inteiro. É porque Deus não quer. Então, Chico, esses números, para mim, são muito fortes. Até porque a segunda opção, muito lá atrás, é atribuir ao esforço pessoal. Imagina pessoas que trabalham de 4 da manhã às 11 da noite, se você somar a hora da condução, a hora tudo. Essas pessoas, elas tiveram que aprender ao longo da vida alguma coisa para trazer consolo, que é o seguinte: meu irmão, tu não merece ter nada mesmo. Tu merece estar vivendo na pior. E aí, usada dessa maneira leviana, uma coisa que podia ser libertadora, que a espiritualidade pode ser libertadora, mas aqui no nosso caso, sendo utilizado como algo que aprisiona.